Nesse Dia dos Pais de hoje, de 2021, eu quero falar sobre o pai mais importante do mundo, o melhor pai do mundo, que é o nosso Deus, Deus Pai. A palavra de Deus fala sobre vários pais importantes na história bíblica. Adão, o primeiro pai, o pai da raça humana, teve filhos bons, filhos ruins, teve que sofrer porque não viu, mas soube de um filho que matou o outro filho, matou o irmão. Temos Abraão, que quis ser pai, Deus prometeu a ele que ele seria pai de uma grande nação, e ele esperou pelo menos 25 anos para se cumprir essa promessa. Tentou dar um jeitinho na promessa de Deus, mas não adianta. Deus não aceita os nossos caprichos, as nossas gambiarras. Deus só faz aquilo que Ele quer. Temos Davi, um poeta, um guerreiro, um homem de muita coragem, um homem muito organizado, o rei queridinho de Israel, que mais expandiu as fronteiras de Israel, e por conta da sua incrível jornada de batalhas, permitiu que após o seu reinado tivesse 40 anos de paz, né? PAZ, para que o seu filho Salomão reinasse. Mas foi um péssimo pai, um homem que já contava com aproximadamente 12 esposas. Basta você ler o texto bíblico que você vai perceber isso. Quando viu Batseba tomando banho, a mulher errada na hora errada, no lugar errado, e o cabra no lugar errado também, fazendo a coisa errada, e aí ele adquiriu mais uma mulher, mas Deus não permitiu, ela engravidou, Deus não permitiu que aquela criança nascesse, como uma espécie de castigo mesmo. Mas o filho dela, que nasceu depois, ele teve um filho, foi o rei de Israel, foi Salomão. Davi teve outros filhos, um cabra astuto chamado Aminon, que se apaixonou por uma das irmã por parte de pai apenas, mas chamada Tamar. Ele a estuprou dentro do palácio, e o irmão de Tamar, chamado Absalão, cara com cabelo grande assim que nem o de John, talvez até maior, não aceitou aquilo, e quando Davi não o puniu, demonstrando que era um péssimo pai, gerou na verdade na sua própria casa plantou uma semente que ele começou a colher 2 anos depois, quando Absalão matou Aminon e fugiu, e depois tentou matar o próprio Davi. Nós temos um exemplo bom de paternidade, que é o exemplo de Jó, que orava por seus filhos, e ele conseguia, não sabemos como exatamente, ele tinha 10 filhos unidos. 10 filhos unidos. E os meninos faziam festa sempre. Jó era um homem muito rico, dinheiro não era problema para ele. E eles convidavam as meninas para participar dos churrascos, das festas. E mesmo sendo um ótimo pai, passou por grandes aflições, perdeu todos os filhos, num dia só. E até hoje eu não sei como Jó não enlouqueceu. Eu não tenho a menor ideia como ele não ficou louco, perdendo 10 filhos unidos no mesmo dia. Nós temos outros exemplos de paternidade na Bíblia. Temos aquilo que a gente chama de pai espiritual, como Paulo foi um pai espiritual para Timóteo, para Tito e para tantos outros. Ele chamava de cooperadores. Mas o principal pai de todos os tempos é o nosso Deus. Ele é o melhor pai do mundo. Então vamos ver
algumas características da paternidade de Deus, o melhor pai do mundo. Primeiro, no Salmo 27, verso 10, diz o respeito a seguinte de Deus: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Deus é o pai que não abandona. Nós sabemos que há pais que fogem, engravidam suas namoradas, até esposas, e vão embora. Não cuidam da esposa, não cuidam da mulher, não cuidam do bebê, abandonam. Mas mesmo que o pai e a mãe abandonem uma criança, o nosso Deus não nos abandona. Ele é um pai que não abandona. E ele é por isso que ele é tido na Bíblia como o pai dos órfãos. Ele é tido também como o marido das viúvas, as mulheres que precisam criar seus filhos sem o pai. Deus cuida disso também. E eu vi isso na minha própria família. Eu tenho uma tia que é a caçula por parte de mãe, que ficou viúva aos 23 anos. Ela, na verdade, colheu, de certa maneira, aquilo que ela plantou, desobedecendo o próprio pai, desobedecendo meu avô, que não queria que ela namorasse com aquele homem, muito menos que ela se casasse. E ela casou. Eu lembro, eu criança ainda, pequenininho, mas eu lembro de algumas vezes ver meu avô batendo nela, dizendo: você vai se encontrar com ele ainda? E ela dizendo: vou. E meu avô era muito rígido, todos dois, por parte de pai e de mãe, eram muito rígidos. Dizem que meu avô só amansou quando eu nasci, que sou o primeiro neto dele, né? Mesmo assim demorou mais ou menos um ano. Mas ela se casou com esse homem que meu avô não queria. E contra a vontade dos nossos pais, geralmente dá problema. Deus dá discernimento aos pais. Meu filho, aquela lei não é mulher para você. Minha filha, que não é um homem para você. Ou como um avô, o meu outro avô disse sobre a própria filha, para o futuro genro: ela não é mulher para você. E de fato, ele depois se arrependeu, mas meu avô foi sincero, muito corajoso e muito sincero. Ele disse: olha, ela vai te dar trabalho, porque ela me dá trabalho. Não, mas eu quero, e deu trabalho. E aí o resultado foi que minha tia estava viúva aos 23 anos, com um filho de 10 meses e o outro na barriga, porque o marido dela, que era envolvido com tráfico de drogas e consumo de drogas, foi assassinado. Na época, isso faz quase 28 anos. Foi uma comoção muito grande de uma pessoa, enfim, e saiu na imprensa, televisiva, escrita. Foi uma loucura lá em casa na época. E ela penou para criar os 2 filhos. E o meu avô foi pai dela e dos meninos, que estão muito bem, graças a Deus, hoje em dia. Deus é o pai que não abandona. Mesmo que muitos pais abandonem seus filhos, permitam que crianças sejam jogadas no lixo, como eu conheci uma mãe que me disse isso sobre a filha dela. Ela tem uma filha do coração, né? Deixou de ser filha, e uma filha adotiva, e ela disse: olha, ela confiava muito em mim, e eu estava me aproximando da filha dela na época, e ela disse: olha, não magoe minha filha. Eu disse: não pretendo fazer nada de ruim. E ela me contou isso. Ela não sabe, mas minha filha foi encontrada no lixo. Eu não pretendo contar isso a ela nunca. A mãe me contou.
E peço que você nunca conte para ninguém. Eu nunca contei para ninguém. Ninguém aqui conhece, ninguém sabe o que eu estou falando. Então, pais humanos são capazes de fazer isso, mas Deus não. Ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandonem, o Senhor nos acolherá. Deus agora é o Pai do mundo, porque além de não nos abandonar, Ele também não tem filho preferido, a não ser Jesus. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, quando Jesus estava ensinando seus discípulos a orarem, Ele disse: orem desse jeito: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Todos os filhos de Deus têm o direito de orar dessa maneira e o dever: Pai nosso, não apenas meu Pai. Deus não é apenas o meu Pai, mas Ele tem um monte de outros filhos. É como alguém já disse: Deus gostou tanto de ter um filho que quis ter um monte de outros filhos. Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, quer dizer que é o único de um gênero, o único de uma espécie. Todos os outros filhos de Deus, nós somos filhos por adoção. Deus nos adotou pela fé em Jesus Cristo. Mas veja bem, Deus, querendo nos salvar, Ele não precisava nos receber como filhos. Ele podia nos receber apenas como escravos, servos dele. Ele podia perdoar os nossos pecados, já demonstraria a grandeza do seu amor. Ele poderia nos declarar inocentes, nos justificando por meio do seu Filho Jesus Cristo, escrevendo o nosso nome no livro da vida, e nós já seríamos salvos, já iríamos para o céu, já poderíamos desfrutar de certo relacionamento com Ele. Mas Deus gostou tanto de ter um filho que quis ter um monte. José vai lá, José, agora não é do outro lado da rua não. Tu que impõe respeito a isso. E aí, pronto, olha, agora, é porque ela conhece todo mundo aí, né? É melhor mesmo, é melhor. Deus, então, quis ter um monte de outros filhos. Uma vez eu estava dando aulas sobre ética cristã, num seminário, é uma disciplina que eu gosto muito, quando a turma é boa. Porque é uma disciplina muito polêmica. Então, ultimamente eu tenho colocado os temas polêmicos para os alunos apresentarem. E aí o que eles disserem, será eles que terão dito, né? Mas a gente trata sobre muitos assuntos polêmicos nessa disciplina: aborto, células-tronco, eutanásia, o uso da mídia, das redes sociais, pena de morte, uso de arma de fogo por parte do cristão e um monte de outros temas delicados, polêmicos. Eu tenho meu posicionamento sobre todos eles, biblicamente embasado, mas é um assunto delicado. Adoção, racismo e um monte de outras coisas assim, delicadas. Ultimamente tenho colocado os alunos para falarem sobre essas coisas, sabe? E aí uma vez, um dos irmãos, eu estava falando sobre adoção. Sobre adoção. E aí, um dos irmãos disse assim: mas o senhor sabe, né, professor, que aquele que adota, o casal que adota uma criança, não tem o mesmo amor que tem pelos seus filhos biológicos, né? E aprendi nesse tipo de coisa, dar corda, né? Sei. Porque aí, quanto mais à vontade a pessoa ficar, mais ela fala. Sem ter filho nenhum, né? Nem biológico, nem adotivo. Aí ele falou mais algumas coisas. Aí, agora era a minha vez. Eu disse: o irmão tem quantos filhos? Ele falou, acho que 3 filhos. Quantos deles são filhos adotivos? Nenhum. Eu disse: e como é que você sabe que o amor não é o mesmo? Não tem condições. Eu disse: tá bom. Mas eu sabia que na sala tinha gente que quase não deixava eu falar, né?
que tinha filhos biológicos e adotivos. Aí eu disse, alguém quer falar? Eu quero. A gente não tem filho nenhum biológico. Nós temos só 2 filhos adotivos. São nossos filhos. Teve outro casal também que disse, nós temos filhos biológicos e adotivos. Aí eu disse, olha, eu sou de uma igreja, na época era de uma igreja que tinha muita criança, muita gente que tinha sido adotada. E eu disse, eu sou de uma igreja que eu convivo com pessoas que convivem com seus pais biológicos e pais adotivos. A gente cresceu junto, passamos a adolescência juntos. É o mesmo amor. Agora, você quer saber mais do que quem adotou? Que não é o mesmo amor? Se nós, humanos, quando adotamos uma criança, sentimos um imenso amor, a gente sente amor por um animal de estimação. Imagina por uma criança. Imagina Deus por nós. Deus não é só seu pai. Se lembre disso. Ele é nosso pai. Deus não tem filhos preferidos. Se alguém aqui acha que Deus deu mais algumas bênçãos, ou Ele dá mais bênçãos a um do que a outro, esqueça isso. Ele tem relacionamento com aqueles que buscam relacionamento com Ele. Mas o único filho preferido de Deus é Jesus Cristo. Este é meu filho amado, em quem eu tenho pleno prazer, em quem me comprazo, é o que significa. Se nós queremos que Deus tenha pleno prazer em nós, vamos ser motivo de orgulho para Deus. Vamos ser bons filhos para que isso aconteça. Terceiro lugar, Deus é o maior Pai do mundo, porque Ele é um Pai glorioso. Jesus mesmo disse isso em João capítulo 17, versículo 1. João 17, 1. Ele orou. João 17 é uma oração de Jesus o tempo todo. Ele diz assim: depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique. Deus é um Pai glorioso. E o que isso significa? Significa que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus entendeu que havia chegado a hora do Pai glorificar ao Filho, o Filho glorificar ao Pai, como era desde a eternidade. Aliás, no verso 24 desse mesmo capítulo, Jesus diz o que existia, ou o que Deus Pai fazia, aliás, o que as pessoas da Trindade faziam antes de Deus criar todas as coisas. No verso 24, Jesus disse o seguinte: Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, antes da fundação do mundo, aqueles assuntos difíceis que a gente tem estudado aqui na quinta-feira, né? Deus amava a si mesmo na Trindade. O Pai amava o Filho e ao Espírito Santo, o Filho amava o Pai e ao Espírito Santo, o Espírito Santo amava o Pai e ao Filho. Deus é um ser eterno em 3 pessoas. Deus é esse Pai glorioso. Nós podemos também ser pais gloriosos, não como Deus. Pais que somos envolvidos pela presença de Deus. Uma frase muito conhecida já por muitos foi dita por uma das filhas do Dr. Russell Shedd, aquele da Bíblia Shedd, talvez alguns de vocês conheçam aqui. Ela já adulta, tá? Não era nenhuma criança inocente, estava palestrando quando disse sobre o seu pai: eu só sei que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz que ele é pecador. Algo que, se um dia eu tiver um filho, eu tenho certeza que ele jamais vai dizer isso de mim, infelizmente. Mas ela disse sobre o pai dela, o seu chefe. Será que seu pai pode dizer isso de você? Seus filhos podem dizer isso de você? Ou das mães também? Só sei que minha mãe é pecadora porque a Bíblia diz. É difícil, né? Mas esse era o seu chefe. Um pai também envolto com a glória de Deus. Um homem cheio da presença de Deus. Ela quer dizer o seguinte:
que ela não conseguia enxergar defeitos no pai. Não era um fanatismo, não era idolatria, era porque ela conviveu com um homem santo de Deus. Eu conversei algumas vezes com ele. Ele faleceu tem mais ou menos 4 anos, né? Eu conversei algumas vezes com o Dr. Russell Shedd. Ele sempre estava aqui em João Pessoa, sempre foi muito ligado ao seminário onde eu me formei e trabalhei, e tive o privilégio de conversar com ele algumas vezes. E realmente era um negócio impressionante. Dr. Shedd, só estar perto dele ele já transmitia paz, sem ele falar nada. Não era, Kelly? Lembra? Só ele estar ali presente, a gente já tinha respeito. Era um negócio impressionante. Eu não acredito que existem verdadeiros apóstolos hoje em dia. Para mim, todos os que se denominam apóstolos, ou são falsos apóstolos, ou pessoas enganadas que são pastores e estão enganadas com o título de apóstolo. Mas se tivesse hoje em dia algum apóstolo, esse seria Russell Shedd aqui no Brasil. Deus é o nosso Pai glorioso. Mas em quarto lugar, Deus é o maior Pai do mundo, porque Ele é o Pai de Jesus e também o nosso. No verso 2 de João 17, Jesus segue dizendo, eu vou ler o verso 1 e 2. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Deus é o Pai de Jesus. Em todas as orações de Jesus registradas na Bíblia, Jesus se refere a Deus em primeiro lugar como Pai. Todas. Não tem uma oração que Jesus comece dizendo Senhor ou outra palavra. É sempre Pai. Mas Ele também é Pai de todos nós. Pai de Jesus e nosso Pai, nós somos irmãos de Jesus, desse Pai tão glorioso. Isso é fascinante, irmãos. Muitas vezes as pessoas, eu ligo a TV e vou zapeando na TV sempre lá, e até não aguentar mais ver aquelas programações, o que geralmente dá em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos, não muito mais que isso. A não ser que esteja passando um jogo de futebol, aí boto na TV a cabo, boto no YouTube, enfim, porque não dá para ouvir, sobretudo esses programas que se dizem evangélicos. Não dá, irmãos. Dá náuseas, dá enjoo. Eu já começo a corrigir, está errado, isso não é assim, a Bíblia não diz isso. O cara cita 3 versículos errados, digo, não está assim, não está escrito assim. Kelly é quem aguenta. Eu geralmente está perto de mim e diz, está errado, oh meu Deus, não aguenta um negócio desse não. Eu já tiro logo, porque é para não ficar mais irritado. As pessoas não entendem quem é Deus, querem ensinar quem é Deus, não agem como filhos de Deus, que desejam conhecer o Pai. Você imaginar alguém que chega para você, não sabe o nome do seu pai, não sabe que ele é o seu pai, e aí está na fila do banco, vocês estão lá conversando, e ela começa a falar mal do seu pai. Mas eu conheço um senhor, ele tem tantos anos mais ou menos, e aí vai descrevendo a profissão, onde é que ele mora, diz o nome, aí você não diz nada, você diz, opa, capaz de ser meu pai. E a pessoa começa a falar mal do seu pai. Ele é assim, ele é assado, uma vez ele me prometeu isso, mas não cumpriu. Você aceitaria isso? Ouvir isso e ficar calado? Quem é que aceitaria? Ninguém. Mas é o que muita gente tem feito sobre o nosso Pai, que é Deus. Falado mal de Deus. Dito que Deus fez determinadas promessas que Ele não fez. Quem vier nessa igreja vai ficar rico. Não, nem templo tinha no tempo de Jesus, era sinagoga.
O templo que tinha, templo cristão não tinha, era o templo judaico, o templo de Salomão. As pessoas mentem sobre o nosso Deus, brincam, fazem piadas, a gente acha engraçado. Em quinto lugar, Deus é o maior Pai do mundo, e Ele é o Pai de todos os que nele creem. Nós sabemos disso por meio de João capítulo 1, versículo 12, né? Aquele texto que a gente decorou, e a gente faz uma distinção muito grande, e há realmente, entre filhos e criaturas de Deus. João 1,12 que diz: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, ou deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem crê em Jesus se torna filho de Deus. E crer aqui na Bíblia é diferente de crer ou crer, pode ser também, no dicionário de língua portuguesa. Crer no dicionário significa simplesmente acreditar, achar que é verdade, ou algo do tipo. Crer na Bíblia, crer em Deus, significa acreditar de modo tal que nós passamos a viver conforme o que foi ensinado. Não é apenas acreditar intelectualmente. Você crê que Jesus é Deus? Eu creio. Você crê que Jesus ressuscitou? Eu creio. Você crê que a gente pode falar com Jesus aqui agora? Aí já é demais. Aí é demais. Deus deu o poder de que as pessoas se tornem filhos dele, somente aqueles que creem, que aceitam Jesus Cristo. Todos os outros seres humanos, que a gente costuma dizer, né? Eu também sou filho de Deus, né? Mas todo aquele que não crê ainda não se tornou filho de Deus. É criatura de Deus, foi criado por Deus, foi feito em imagem e semelhança de Deus, mas ainda não passou pelo novo nascimento. E o novo nascimento, que é espiritual, é que torna alguém realmente filho de Deus. Essa é a mensagem que a gente deve levar às pessoas. Olha, Deus quer te salvar. Ele quer que você seja um filho dele. Não, mas eu já sou filho de Deus. Aí não vale a pena discutir com as pessoas. Não, você não é filho, eu é que sou. Porque sou arrogante. E as pessoas provavelmente não vão querer mais nos ouvir. Mas Deus, você tem relacionamento com seu Pai eterno? Você fala com Ele? Você conhece a vontade dEle? Outras perguntas retóricas podem ser feitas. Ou a gente pode falar as mesmas verdades com outras palavras, por outro caminho. Passar essa mensagem, que Deus é o maior Pai do mundo, e Ele é o Pai de todos os que nele creem. E Ele não escolheu quem vai crer nele, como muitos dizem. Não. Jesus morreu por todas as pessoas, todos os seres humanos. Quem nele crê será salvo, quem nele não crê já está condenado. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que nós precisamos orar muito. Quinta-feira a gente estava falando aqui sobre a vontade de Deus, né? Eu fui para casa pensando sobre aquilo. Não era sobre a vontade especialmente, era sobre a soberania de Deus. A gente vai falar sobre a vontade, provavelmente nessa semana. Que Deus, Ele interfere sim no coração e na vontade das pessoas. Esse livre arbítrio que às vezes a gente pensa que tem, não é tão livre assim. Tanto é que nós pedimos oração pela salvação das pessoas. Não é isso? A gente não ora? E quem é que salva as pessoas? Quem é que as convence de que elas precisam de salvação? Somos nós? Que é isso? A gente só é um rádio falando aquilo que Deus mandou falar. Quem convence é Deus. Ou seja, Deus muda a vontade das pessoas. Ele chega, bate na porta, convence a pessoa pode resistir, mas ele pode mudar. E em outros casos também, não para salvação,
a pessoa não consegue resistir. Quando Deus dá determinadas ordens, as pessoas cumprem. Ele faz uma baleia engolir um homem em alto mar, e ele vai guiando aquela baleia, ou aquele peixe, enfim, grande, e faz aquele peixe vomitar aquele homem no lugar exato, determinado por ele. Ele faz o mar se abrir no determinado lugar onde o povo estava, e o povo caminhar sem pisar na lama, a pé seco, pé enxuto. Aquela terra do meio do mar ficou seca. O texto é enfático em dizer isso, que eles passaram pelo meio do mar vermelho a pé enxuto. Não estava nem úmido. Não é que a maré baixou, é que o mar abriu. Deus faz até mesmo uma jumenta que não fala. Falar. Aliás, o papagaio também não fala, né? O papagaio repete. Não é considerado fala pela ciência. Fala é só o que os seres humanos conseguem fazer. Esse é o nosso Deus. E Ele dá o poder que todos aqueles que creem nele se tornem filhos dele. Em sexto e último lugar, em Mateus 5,48, nós vemos que Deus é o melhor Pai do mundo, porque Ele é perfeito. Vamos ler os versos 47 e 48. Mateus 5, versos 47 e 48. E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Jesus estava falando para os judeus, né? Os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, também não fazem o mesmo? Saudavam só seu próprio povo? Sejam, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse é o maior Pai do mundo, o Pai perfeito. É claro que a gente não pode ser perfeito como Deus. É claro que a perfeição cristã, que é uma das doutrinas fundamentais da Igreja do Nazareno, não significa dizer que a gente vai parar de pecar nesse mundo. Não, não é isso. Ser perfeito aqui é ser íntegro, como Jó, o irmão Jó da Bíblia. É ser completo em Deus. Por exemplo, a gente pode dizer que esse prédio está perfeito. Significa que está funcionando. Um pouco de mofo ali atrás, porta um pouco torta. Talvez a gente ache mais um ou outro defeito aqui, mas a gente sabe que está sustentando, não vai cair, né? Não vai ser isso que vai derrubar. É mais ou menos assim com a gente. A perfeição de Deus é absoluta. Nele não há mácula, não há mancha, nem o homem não pode nem sequer vê-lo, porque se vê-lo morre. Por isso ele não aparece, o próprio Deus Pai, para o ser humano, para não matar ninguém. Às vezes, quando a gente sente a presença de Deus muito forte, tem gente que adoece. Um amigo meu, de vez em quando, um homem de muita oração, vem aqui e nós tomamos uma injeção. A presença de Deus muito forte na vida dele. Como Daniel, também na Bíblia, adoeceu depois de ter algumas visões. Mas Deus é o exemplo de tudo, inclusive de Pai. Como Ele é perfeito, a gente deve buscar fazer o nosso melhor também. Não somente os pais. Jesus não estava falando aqui só para pais, mas para todos os seus discípulos, homens e mulheres. Nós devemos ser assim, perfeitos como o nosso Deus é perfeito. Deus é o maior Pai do mundo. Para concluir, a gente sabe que mesmo Deus sendo o maior e o melhor Pai do mundo, algumas questões que a gente não consegue responder. Eu vou dizer algumas delas que nos inquietam. Nem sempre a gente diz publicamente, mas nos inquieta. Por que aparentemente coisas más acontecem a pessoas boas? Por que Deus permite? Aliás, os ateus costumam perguntar, como se fosse uma pegadinha grega, uma sinuca de bico: como pode
Deus ser bom e todo-poderoso e permitir que o mal exista? E aí os próprios ateus respondem que não tem saída para essa pergunta, porque a premissa é errada. Eles dizem: ora, se Ele é bom e permite que o mal exista, o mal aconteça no mundo, Ele não é todo-poderoso. Ou, se Ele tem poder para resolver tudo, Ele não é bom, porque Ele permite que coisas más existam. É verdade, Deus permite. Cada um. Não é o microfone. Oi. Já está pertinho. Tem como baixar um pouquinho para ver se é isso. Oi. Deixa eu ver se sai no outro. Oi. Tá bom. Já estou concluindo. Irmãos, realmente tem algumas coisas que nos inquietam. Como é que Deus permite que crianças sejam abusadas sexualmente? Nós sabemos que isso acontece, às vezes pelos seus próprios pais, a maioria das vezes é pelos parentes, porque é quem tem maior acesso às crianças. Meninos e meninas são abusados sexualmente. Porque Deus permite que muitas crianças morram, e adultos também, morram de fome todos os dias. Se Ele é bom, se Ele é o maior Pai do mundo. Porque Ele permite que uma bala perdida atinja a casa que mora uma criança que não tem nada a ver com aquela confusão entre a polícia e os bandidos. Acerta aquela casa, acerta aquela criança vai para o hospital e não volte mais, aos 6, 7 anos de idade. Porque Ele permite que vírus, como esse vírus terrível, tenha matado tantas pessoas. Porque Ele permite que haja governantes totalitários no mundo. Em Cuba, por exemplo, onde não há eleições há 62 anos, os boxeadores são sempre muito bons, nas Olimpíadas. Esse ano eles não foram tão bons, mas eles não podem se tornar profissionais, porque senão teriam que sair de Cuba, e é proibido sair. Aliás, já sempre tem alguém que foge de Cuba, nas Olimpíadas, como já teve um, fugiu, nem apareceu na Olimpíada. Como é que Deus, sendo bom, pode permitir que as pessoas estejam morrendo de fome na Venezuela, comendo seus próprios cachorros, como está acontecendo na Venezuela, país fronteiriço ao Brasil, país riquíssimo, o país mais rico da América Latina há 25, 30 anos, por conta do petróleo. Uma vez perguntaram para um pastor que estava pregando sobre o amor de Deus: onde estava Deus? Quando uma mulher perguntou: onde estava Deus? Quando eu estava sendo estuprada pelo meu pai na infância. Aquele pastor respirou fundo e respondeu: no mesmo lugar em que ele estava, quando permitiu, quando entregou seu único filho para morrer em prol de toda a humanidade, para nos salvar. Mesmo sabendo que há perguntas sem respostas, mesmo sabendo que há questões difíceis de aceitar, mesmo sabendo que nós ficamos intrigados com os propósitos divinos muitas vezes, é a história do creio, mas tenho dúvidas. Eu creio, mas tenho dúvidas. Mas eu creio. As dúvidas não abatem a minha fé, não minam ela. Eu sei, e todos nós sabemos que Deus é o maior e o melhor Pai do mundo. Teremos respostas para tudo? A gente não tem resposta para quase nada na vida, A gente nem sabe por que agiu daquela forma há um mês.
Meu Deus, por que eu falei aquilo? Por que eu disse isso? Imagina compreender os eternos propósitos de Deus. Então, mesmo sabendo, irmãos, que tem coisas no mundo com as quais nós não concordamos, não aceitamos, não queríamos que existissem, que a gente sabe que não é a vontade de Deus, mas Ele permite, de alguma maneira, que isso aconteça. Nós sabemos que estamos seguros nele, independente do que nos acontecer. Se um carro nos atingir, se uma bala nos atingir, se formos sequestrados, se qualquer tragédia nessa vida nos acontecer, nós estamos seguros nele, porque Ele é o maior Pai do mundo. Um dia, se Ele quiser nos revelar na eternidade, porque tal como os pais não contam tudo para as crianças, e as crianças vão aprendendo as coisas à medida que vão crescendo e amadurecendo, tal como nossos pais humanos fizeram conosco, talvez Deus faça conosco na eternidade, quando estivermos amadurecidos e prontos para ouvir as respostas de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude e que jamais esqueçamos que Ele é o melhor Pai que nós temos. Amém. Vamos orar. Deus amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo em nós, um Pai que não abandona, um Pai glorioso, um Pai que não falha, está sempre presente, que não tem filhos preferidos, um Pai perfeito. Nos ajuda, Deus, a nos relacionar melhor contigo, a aprender mais de Ti, para que saibamos realmente quais são os Teus propósitos para a nossa vida, a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.